Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula aqui da Herbs Cursos, beleza? Hoje nosso assunto será sobre síndromes cromossômicas e de antemão já vou deixar claro que nosso encontro presencial nós teremos uma discussão bem interessante sobre essa temática, certo? E alguns detalhes a mais que não estarão aqui na aula. Show? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula da Herbs Cursos, beleza? Síndromes cromossômicas. Antes de iniciarmos, vamos entender o que é teratologia. Teratologia é o ramo da embriologia e da patologia, então percebam que são dois estudos, juntos, envolvidos com a produção, a anatomia do desenvolvimento e a classificação de embriões e fetos mal formados. Então a teratologia é o ramo da embriologia e da patologia que está envolvido em entender os fetos mal formados. Então vocês podem ter visto o termo agentes ou então teratógenos. O que é isso? Que tem um envolvimento com a má formação de embriões e fetos. Um conceito fundamental em teratologia é que alguns estágios de desenvolvimento embrionário são mais vulneráveis a perturbações que outros. Então, muito importante, percebam que, dependendo da fase que aquele embrião, aquele feto seja perturbado, ele vai ter uma chance maior ou menor de uma má formação, por exemplo. Vai ter uma chance maior de ocorrer um aborto, beleza? É bem comum, por exemplo, perturbações nos estágios bem iniciais, por exemplo, na mórula, nas primeiras semanas, a causar um aborto espontâneo. E é bem comum, se for, dependendo do estágio, mais adiantado, isso não afetar tanto assim o desenvolvimento do bebê. Porém, vai afetar, obviamente, na questão funcional, beleza? Porque pensem, vocês podem fazer uma analogia sempre. Vamos supor que X parte do corpo do feto está pronta na 30ª semana. Então, se ocorrer uma perturbação na 33ª, a estrutura já vai estar pronta. Eu posso acabar afetando a sua funcionalidade, o seu processo fisiológico, percebe? E às vezes você pode ter uma perturbação antes mesmo dela estar pronta. Então você vai ter vai afetar tanto a questão ali estrutural anatômica como a questão funcional, beleza? As causas dos defeitos congênitos são divididas em 3 categorias amplas. Kaique, o que são defeitos congênitos? Eu imagino que vocês já tiveram essa aula, de defeitos congênitos, do conceito, do que é. Defeitos congênitos são aqueles defeitos, aquelas malformações que ocorrem na vida intrauterina, que podem ser percebidas no momento do parto ou antes. Então, o defeito congênito é aquele que é desenvolvido ao longo da gestação intrauterina, beleza? Nós temos 3 categorias amplas. Fatores genéticos, como anormalidades cromossômicas, que é o nosso foco de hoje, certo? A nossa aula de hoje não é nem sobre agentes teratógenos no geral, mas sim sobre anormalidades cromossômicas. Fatores ambientais, como fármacos, drogas e vírus. Fármacos, como por exemplo a talidomida. Drogas e vírus, como por exemplo toxoplasmose, citomegalovírus e etc. E uma herança multifatorial, múltiplos fatores. É uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Então pode ocorrer uma anormalidade cromossômica, por exemplo, e uma interação com um vírus, por exemplo, uma anormalidade de um gene, beleza? E aqui nós temos uma distribuição por percentual dos fetos mal formados. 50 a 60% é de uma etiologia desconhecida. Kaique, o que é etiologia? Causa. Então aqui é uma causa desconhecida. Nós ainda não sabemos explicar 100% como aquilo aconteceu. Então percebam que é a maioria. De 20 a 25% é herança multifatorial, ou seja, envolve gene, a questão genética, genética, e também envolve o ambiente. E 6 a 7% anormalidades cromossômicas, 7 a 8% genes mutantes e 7 a 10% agentes ambientais, como nós havíamos comentado. Mas qual é a grande maioria? Causas desconhecidas, certo? E o nosso foco da aula hoje é quem, Kaique? Calma, não, é isso. Anormalidades cromossômicas, beleza? Envolvidas com o cromossomo. Defeitos congênitos causados por fatores genéticos. Antes de iniciar a discussão, nós devemos ter em mente o que é um gene e o que é um cromossomo, beleza? Gene, ele é um trecho do nosso DNA.
Então, um gene, ele é um trecho do nosso DNA, ele codifica uma parte do nosso DNA. Um cromossomo, ele é uma unidade que contém todo o DNA em sua estrutura, beleza? Você deve ter visto o desenhozinho dos cromossomos, ali é tudo DNA. Gene é quando você isola um trecho do DNA. É uma diferença bem básica, certo? Mas é importante para entendermos. Os genes mutantes causam aproximadamente 1/3 de todos os defeitos, né? Nós vimos aqui que os genes mutantes causam aproximadamente 1/3 de todos os defeitos. Qualquer mecanismo tão complexo quanto a mitose ou a meiose, ocasionalmente pode apresentar um mau funcionamento. Então percebam, Kaique, vai ter erro na mitose e na meiose? Pode ser que sim, porque ele é um mecanismo muito complexo. Nós temos uma aula de mitose e meiose aqui na Herbs Cursos, e nós vimos que existem diversas moléculas que fazem a sua regulação, como o complexo promotor de anáfase, o CPAC, que tem a proteína P53 também, lá na fase G1 e G2, que faz a checagem, né? Aqueles estágios gap. Então, pode acontecer que nesses estágios gap, ou uma proteína dessa, ou um complexo desse, que também é proteico, pode acabar tendo um erro, pode acabar tendo um mau funcionamento e afetar o desenvolvimento ali daquele feto, daquele embrião. Beleza? Então percebam que nosso corpo possui mecanismos muito complexos, às vezes, que pode acabar acontecendo um erro, né? Visto que nada é 100% perfeito. Aberrações cromossômicas ocorrem em 6 a 7% dos zigotos, embriões de células únicas. Então percebam que, né, é uma porcentagem assim, para algumas pessoas pode ser pequena, mas que chama a atenção porque de 6 a 7% dos zigotos possuem alguma variação cromossomial. 2 tipos de alterações ocorrem nos complementos cromossômicos, numéricas e estruturais. As alterações podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossomos, que são os cromossomos além dos sexuais. Então, né, de antemão, já vou adiantar para vocês, imagino que a maioria saiba, mas nós temos 23 pares de cromossomos. Beleza? Nós temos 22 autossomos e um par sexual. Certo? Então são 22 autossomos. Kaique, o que é autossomos? São aqueles envolvidos com as células somáticas, né? Células do tecido, de estômago, etc, etc. E os sexuais são envolvidos justamente com essa questão de desenvolvimento dos aspectos voltados para masculino e feminino, né? Por exemplo, nós vamos ter o gene, o cromossomo X e o cromossomo Y. Esses são os cromossomos sexuais. Enquanto o par de cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 22 são os autossomos, certo? Percebam que é um conceito tranquilo de entender e é bom saber, Kaique, é bom saber para você entender as síndromes. Então são 23 pares de cromossomos. Do 1 ao 22 são autossomos, né? São de células somáticas. E o par 23 ele é um cromossomo sexual. Nós vamos ter dois, né, Kaique? Isso, o cromossomo X e o cromossomo Y. Se uma pessoa tiver o par XX, ela vai ser mulher, beleza? E se ela tiver o par XY, ela vai ser homem, certo? Isso aqui vocês têm que saber, porque é muito importante. Então, se eu tiver o cromossomo X e o X, Kaique, eu sou, né, fêmea. X e Y, homem. Macho, no caso, né? Se a gente pensar em mamífero. Beleza? Essa aqui é uma divisão da questão biológica. Em alguns casos, os dois tipos de cromossomos são afetados. Beleza? Então vão existir síndromes que afetam esses cromossomos sexuais aqui que nós falamos, mas podem existir síndromes que afetam os outros cromossomos, o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, certo? Pessoas com aberrações cromossômicas geralmente apresentam fenótipos característicos. Kaique, o que é um fenótipo? Um fenótipo é a característica morfológica ali daquele indivíduo, certo? A morfologia tem a ver com forma, né? Qual é a forma que ele se apresenta é o fenótipo. Então, por exemplo, o meu fenótipo é você analisar a minha cor de cabelo, a minha cor de pele, cor de olho e etc. O meu genótipo, genótipo, deixa eu escrever aqui. Genótipo. O meu genótipo tem a ver com o meu gene. Então, qual é o meu genótipo, né? No meu caso, eu, Kaique, XY. Por quê? Masculino, beleza? E aí o meu fenótipo é você fazer uma descrição morfológica das minhas características, certo? Não, então é uma questão mais introdutória.
Agora sim nós chegamos no encerramento do nosso assunto, beleza? Anormalidades cromossômicas. Nós vamos ter dois tipos, como eu já havia comentado, numéricas e estruturais. Percebam que o nome ajuda. Uma anormalidade cromossômica numérica, Kaique, ela afeta o quê? O número, né? Isso, afeta a quantidade de cromossomos envolvidos. E a estrutural afeta, Kaique, o número? Não, ela vai afetar a estrutura. Então se o cromossomo era, sei lá, num formato assim do dedo, ele agora pode aparecer assim, então eu afetei a estrutura. Mas se ele era assim e agora tem dois dele, eu afetei o número. Então nós temos anormalidades numéricas, que é a quantidade de cromossomo, de genoma, e as estruturais. Beleza? Bem inicial. Vamos lá. Anormalidades cromossômicas numéricas. Aberrações numéricas dos cromossomos geralmente resultam da não disjunção, um erro da divisão celular, onde um par de cromossomos ou duas cromátides de um cromossomo deixam de se desligar durante a mitose ou a meiose. Muito importante, vamos lá. Kaique, qual é então a possível causa, né, que mais acontece aqui em aberrações cromossômicas? Não disjunção na mitose ou na meiose, certo? Então, para entender melhor esse assunto, é bom ter visto a aula de mitose e meiose. Beleza? E vale destacar que aqui são alterações numéricas. Então, nós temos lá, né, o cromossomo, por exemplo, por duas cromátides. E se geralmente acontece o que, Kaique? Lá na meiose, na mitose, na anáfase. Na anáfase a gente vai e separa, né, os fusos, lembram? As fibras de actina, etc. Elas vão puxar aquele cromossomo e vai separar ele. Pode acontecer que esse lado não funcione, por exemplo. E aí essas duas cromátides fiquem em uma célula só, vamos supor que seja espermatozoide, né? Um espermatozoide. Então aqui nós vamos ter um espermatozoide com duas cromátides que não era para ter. Era para estar uma em uma célula e outra na outra. E a outra célula, Kaique, fica como? A outra célula fica vazia, beleza? Ela fica vazia. Isso, aqui eu resumi, né? Vai ter uma imagem depois, mas aqui é para entender o basicão, é uma não disjunção. Então o que é uma não disjunção? Era para ocorrer aquela separação, como nós vimos na aula de mitose, né? na anáfase. Pode acontecer que tem algum defeito e aí isso não acontece. Ela vai e fica junta. Se ela fica junta, uma célula que era para ter uma cromátide agora vai ter duas. E isso afeta a quantidade, afeta a quantidade de material genético envolvido. Então, se afeta a quantidade, é uma anormalidade, como é no cromossomo, cromossômica, numérica. Show? Percebem como vai se explicando? Como resultado, o par cromossômico ou as cromátides passam para uma célula filha, enquanto a outra célula filha não recebe nenhum. Aqui, ó, o exemplo, uma recebeu 2 e a outra recebeu nenhum. Certo? A não disjunção pode ocorrer durante a gametogênese materna ou paterna. Então percebam, não disjunção acontece lá quando está sendo produzido o ovócito do tipo 2, né? O ovócito secundário, ou os espermatozoides. Aqui nós temos a imagem, né? Então, espero que todos consigam entender, que aqui está a base da explicação das síndromes. Meiose anormal na mulher e do lado de cá, meiose normal no homem. Vamos ver primeiro no homem. Tem lá, Kaique. Kaique, o que quer dizer esses números aqui dentro? Ó, 44 mais 2 dá 46. Por que 46? Porque nós somos um indivíduo 2N, né? 46 cromossomos. E aqui ainda não está tendo a divisão para formar a célula sexual. Então eu tenho 44 autossomos e 2 sexuais. Como aqui é um homem, eu sei que esse é o X e sei que esse é o Y. Então aqui é o X e o Y. E esses 44, Kaique, são os outros pares. O par 1, o par 2, o par 3, o par 4, o par 5 e assim vai. Beleza? Kaique, porque o Y é o menorzinho? Isso é uma questão realmente estrutural. O cromossomo Y ele é um pouquinho menor que o X. Beleza? Então percebam, eu mandei 22 para um lado e 22 para o outro. Porque mesmo Kaique, a meiose 1, ela é reducional. Lembram? Eu vou separar ali os meus cromossomos homólogos. Enquanto eu mandei o cromossomo X para o lado, olha ele grandão, e o Y para o outro. Show? De novo, Kaique, o que acontece agora? Aqui eles são cromossomos duplos. Estão vendo que ele tem duas perninhas? Eu vou fazer a meiose 2, que é equacional, e vou manter, percebem que você mantém 23 cromossomos, que é 22
autossomos mais um sexual, 23. Você vê que não mudou esse número, né? O que mudou foi a estrutura do cromossomo, ó. Ele tinha 2 pernas, agora ele ficou com uma. Eu tô revisando aqui meiose. Pronto. Kaique, esse espermatozoide aqui tá normal, né? Tá. 22 autossomos mais um sexual. 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 Ou seja, todos os espermatozoides contêm 23 cromossomos. Essa foi uma meiose normal. Beleza, Kaique. Vamos ver agora a lá da mulher. 44 autossomos mais 2 sexuais. Beleza, né? Certinho. Aí chega aqui na meiose 1. Epa, ocorreu uma não disjunção. Destaquem aí no caderno, né? No que seja, no seu resumo. Uma não disjunção. Era para vir um cromossomo X para cá e um cromossomo X para cá. Lembram? Nós dividimos sempre na metade. É sempre 50-50. O que ocorreu aqui? Os 2 cromossomos X dessa mãe vieram para um lado só. Ou seja, esse X aqui, ele não passou. Então eu vou riscar. Percebem que esse daqui que eu tô marcando do ladinho, ele não tem cromossomo sexual dentro? Pois é. Enquanto esse aqui, ele tá com XX. O que é que vai acontecer? Vai ter lá a meiose 2, vai separar as cromátides, ó. Tá vendo que elas estão sozinhas agora? Sozinha. Porém, vamos contar. Tenho 22 cromossomos aqui, mais um. 23, Kaique. Mais esse, 24. Então, percebam, eu tenho um ovócito, né, secundário, com 24 cromossomos. Era para ter quanto mesmo, Kaique? Era para ter 23. Enquanto aqui eu vou ter cromossomos com 22, que não me servem, né? Não vão para frente. E como é o caso da mulher, lembrem que só um vai, né? Só um vai continuar, que vai ser o ovócito secundário, e isso aqui também da genera. Beleza? Mas o foco está em entender que, ó, ocorreu uma não disjunção, e onde era para ter só um X, foram 2X, nesse caso aqui, beleza? Aqui é um exemplo. E aí, teve a meiose 2 normal, separou as cromátides, porém o número de cromossomos ainda continua errado, porque fica 22 mais 1, 24. Aí quando eu tenho 24 cromossomos da mãe, mais 23 do pai, isso dá quanto, Kaique? Isso dá 47. E eu falei que o ser humano tinha quanto? Ó, aqui no começo, 46. Percebem que temos uma diferença, temos um embate. Kaique, esse zigoto com 47 é bom, né? Porque ele tem mais cromossomo, ele vai ser um super-homem. Não, infelizmente não funciona desse jeito. O ser humano é muito complexo, então se existem 46 é porque cada um tem a sua função específica. Então quando você faz esse acréscimo, acaba dando origem a um zigoto anormal com 47 cromossomos, beleza? E aqui nós temos um exemplo de como acontece uma síndrome cromossômica numérica. Show? Agora nós vamos ver, salvo engano, mais outra imagem e depois quais são as síndromes. Novamente, aqui, né, 2N igual a 46, processo de divisão normal. Como é? Separei, ó, veio o azul para esse lado e o rosa para esse lado. Percebam que ocorreu o crossing over. Estão vendo aqui a perninha com a cor mudada? Kaique, eu já sei isso, Kaique. Você já teve uma aula disso. Isso, crossing over. Ocorreu aqui a variabilidade genética. E depois teve a meiose 2, né, Kaique? Que é equacional? Isso, perfeito. Vocês estão voando. Então aqui ficou uma cromátide, aqui outra. Como só tem uma, 23. Como é mesmo, Kaique, esse 23? São 22 pares, 22 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual. Aqui é a mesma coisa, 23 e 23. Tudo certinho, né, Kaique? Certinho. Esse aqui tá certinho. Agora, ao lado de cá, ocorreu uma não disjunção na meiose 1. Lembra que era para pegar um cromossomo ali homólogo rosa, mandar para um lado, e o azul mandar para o outro. Olha o que aconteceu, Kaique, eles ficaram juntos. Isso, eles ficaram juntos. Então, a partir desse momento que eles ficaram juntos, nós temos aqui uma não disjunção. Não era para ser assim. Vocês sabem que não era, porque ó, aqui é normal, vocês já cansaram, Kaique, eu já cansei de ver meiose. Vocês já cansaram de ver meiose, que sempre vai separar lá na anáfase. Infelizmente aqui não aconteceu isso, por um mau funcionamento desse processo complexo. E aí quando vem pra cá, Kaique, tá dando 24, não é isso? São 22 autossomos mais 2 cromossomos sexuais, por exemplo. Então tá dando aqui 24 cromossomos. Aí quando eu somar com 23, por exemplo, do outro gameta que tá normal, né, caso sejam gametas, eu vou dar origem a um indivíduo com 47 e isso aqui não vai pra frente, beleza? É anormal, tipo, não vai pra frente no sentido de ser 100% dentro dos padrões estabelecidos pela medicina normal, beleza?
Enquanto do lado de cá, Kaique, não foi nada, né, Kaique? Dos sexuais, e isso. Eu tenho 22 cromossomos autossômicos e nenhum sexual. Beleza? Então, Kaique, e se isso aqui fosse um gameta e ele fosse pra lá, pra ocorrer uma fecundação, por exemplo, ia ficar 22 mais 23, né, Kaique? Que dá 45. Pode ser que aconteça. Existe uma síndrome de Turner, nós vamos falar dela hoje, que é justamente esse. Esse é uma possível causa. É você não mandar o cromossomo sexual e aquele indivíduo fica com um só. Uma possível causa, certo? E a não disjunção na meiose 2, como seria, Kaique? Percebam que pode acontecer nas duas meioses, né? Tanto na 1 como na 2. Aqui no caso na formação de gametas. Kaique, separamos homólogos. Separamos homólogos. Porém, quando eu fui separar as cromátides, Kaique, eu chamei essa pra cá e essa pra cá. Aqui deu certo, estão vendo? 23 e 23. Mas aqui, quando eu chamei essa, ela não quis vir. Deu erro esse lado. Perfeito. E aí as duas foram para um lado só. Esse daqui tem 24 cromossomos. Quando ele somar com o outro gameta de 23, vai dar 47 e também vai ser um zigoto anormal. Enquanto esse de 22 também pode acontecer que dê origem à síndrome de Turner. Ou então que não vá para frente, né, que ele degenere. Mas percebem qual é a pegada da etiologia? É sempre, nesses casos, uma não disjunção nas fases de divisão celular. É importante lembrar que esse evento ocorre durante a ovogênese e espermatogênese parental, e não no indivíduo sindrômico em si. Muito importante esse trecho. Ou seja, essa não disjunção, desculpe, ela ocorre enquanto está ocorrendo a gametogênese feminina ou masculina. Nós comentamos isso no começo da aula. E vocês têm a aula de gametogênese aqui na Herbis Cursos. Se vocês pararem, abrirem essa aula, abrir outra aba e abrir a outra, e colocar lado a lado, vocês vão perceber que lá tem o passo a passo de como deveria ser. E aí você consegue interpretar. Você chega lá e vê, mesmo, se aqui acontecesse uma não disjunção, nesse momento aqui que Kaique está falando, ou salvo engano José, na masculina, realmente vai ficar com cromossomo a mais aqui. E isso dá origem a uma síndrome. Perfeito. Então é justamente esse raciocínio que nós queremos. Um dado particularmente interessante é de que a maioria, 90% dos casos, de trissomia 17, então a trissomia nós vamos falar daqui a pouco, mas é quando dá, por exemplo, esses 47 mesmo, tem um erro na origem materna, maioria durante a meiose 1, enquanto os outros 10% resultantes de erros de origem paterna ocorrem mais frequentemente durante a meiose 2. Aqui fica mais como uma curiosidade, né, de COPED 2016, percebam que ocorrem muitos erros na meiose 1 na questão materna, enquanto 10% na meiose 2, porém de origem paterna. Possíveis explicações seriam de que a seleção contra números aberrantes de cromossomos ocorre de maneira mais eficiente nos espermatozoides. Uma possível explicação é que a checagem, né, os estágios gap no homem, eles aconteçam de uma maneira mais eficiente. Beleza? Essa é uma possível explicação. Além disso, lembrem que o ovócito ele fica muito tempo parado em meiose 1, o que poderia comprometer sua habilidade de completá-la corretamente, além de 2009. Isso aqui é um raciocínio que quem teve antes de ler esse trecho é muito bom. Porque vocês percebem lá, lembram que a mulher, Kaique eu lembro, ela nasce, aí a meiose 1 para, né, Kaique? É isso, ela para. Ela para lá na prófase, lá no diplóteno, não é isso? Isso. Então ela fica muito tempo parada até que ocorra lá a ovulação para acabar a primeira meiose, para depois entrar em ovócito secundário. Percebem que é muito complexo e isso exige tempo. E aquela célula ela não fica parada, ela não congela lá no tempo e ela, aquela célula ali não mexe. Não, ela vai ter seu metabolismo, ela vai precisar fazer suas mudanças, suas checagens, seus pontos gap, G1, G2, etc. Beleza? Então, pode acontecer realmente um mau funcionamento, né? Por esse tempo que ela fica ali esperando até a fecundação. Show? Agora nós vamos, né, iniciar aqui os exemplos das síndromes. Nós temos mutações numéricas, certo? São alterações que ocorrem no número de cromossomos das células somáticas e podem ser de dois tipos. Nós vamos ter também nos cromossomos sexuais. Mas eu trouxe isso aqui porque eu julgo importante saber a diferença. Vão existir mutações chamadas poliploidias. Deixa eu anotar aqui. Poliploidia. Você fala, Kaique, que eu já vi isso no ensino médio. É bem comum no ensino médio.
Que é o que? É aquele indivíduo que é 3N, é aquele indivíduo que é 4N. Isso aí é uma poliploidia, né, Kaique? Isso. São uma alteração no número ali de cromossomos de genoma. Nós seres humanos, somos 2N. Beleza? Só que nós temos uma divisão dentro da poliploidia. Porque nós vamos ter essa divisão aqui, né? Nós vamos ter euploidias e aneuploidias. Você fala, cara, que eu tenho que saber isso? Eu trouxe mesmo para vocês entenderem a diferença. Euploidias envolve o genoma inteiro. Percebam, esse 3N e esse 4N são, na verdade, euploidias. Ó, uma triploidia, 3N. Uma tetraploidia, 4N. E uma monoploidia seria o indivíduo N. Beleza? Então, o que é isso, Kaique? Isso é uma euploidia. Eu é um prefixo que significa verdadeiro, né? Original. Então, essa é a verdadeira poliploidia. Enquanto o aneuploidia, né, ele envolve parte do genoma. Então, percebam, é 2N menos 1. No ser humano seria quanto, Kaique? 46 menos 1, 45. 46 mais 1, 47. 46 mais 2, 48. Percebem a diferença? Aqui eu iria multiplicar por 3. Aqui seria 3 vezes 46. Aqui seria 4 vezes... Não, vezes 23, né? Porque ali é só N. 4 vezes 23. Percebem como é diferente o número de cromossomos envolvidos? Então aqui você, na euploidia, envolve o genoma inteiro. E na aneuploidia você envolve parte do genoma. Porém, isso aqui é uma questão conceitual de conceito, certo? Eu trouxe mesmo para não ficar nenhum ponto solto aqui ao longo da nossa aula. E hoje nós iremos ver trissomias dos cromossomos sexuais. Quais são mesmo, Kaique? X e Y. E trissomias dos autossomos, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai, né? Todos aqueles 22 cromossomos. E teremos também uma monossomia, que é a síndrome de Turner, que já havíamos comentado, certo? Então eu trouxe isso para vocês entenderem o nome. Então, Kaique, o que é uma trissomia? É aquele indivíduo 2N mais 1, trissomia. A ideia de 3. Beleza? Se for sexual, eu vou ter 3 cromossomos sexuais. Se for autossomos, eu vou ter 3 cromossomos autossomos. Como assim, Kaique? Já vou dar um spoiler aqui. Eu falei que, por exemplo, eu, Kaique, provavelmente XY, certo? Por ser masculino. O que é uma trissomia? Se eu tivesse mais um X, por exemplo, eu tenho 3 aqui, né, Kaique? Isso, trissomia. Vamos supor que lá o par de cromossomos 21, tem lá os pares, né? Então tem lá o par assim. Se tivesse 3, não é um X não, viu, galera? É um cromossomo. Se tivesse 3, eu acho que eu inclusive estou em cima, né? Deixa eu puxar para cá. Lá o meu cromossomo 21, né? O par de cromossomo 21. Geralmente é assim, o par, só que eu poderia ter 3. Correto? Correto, Kaique. Se eu tiver 3, eu vou ter uma trissomia do autossomo. Beleza? Vamos ver aqui. Trissomia dos autossomos. Então, nós tivemos a parte introdutória, né? Entendemos ali o que é um cromossoma, o que é um gene, o que é um agente teratógeno, uma teratologia, o conceito de euploidia e aneuploidia, e agora vamos ver os exemplos das síndromes. Trissomia dos autossomos. Lembrando que autossomos são aqueles cromossomos, né? Do 1 ao 22, que são envolvidos com as células somáticas. Trissomia do 21, síndrome de Down. Síndrome de Down é justamente uma das suas etiologias, da sua origem, a sua causa é a trissomia do 21. Percebem que, ó que imagem, isso aqui, vocês estão vendo, é o cariótipo. Cariótipo. O que é cariótipo? Cariótipo é onde você encontra o seu genoma, são os seus cromossomos. Então, a medicina conseguiu evoluir, ela tem todo um método para construir o seu cariótipo, usa colchicina para interromper mitose e meiose, e constrói o cariótipo do indivíduo, que é onde você vê todos os cromossomos, todos os 23 cromossomos dessa pessoa. E aí você analisa se eles estão aos pares, se possuem alguma deformação neles e etc. Percebam que no cariótipo do indivíduo com síndrome de Down, circulado ali, o par 21 possui 3, tá vendo? Kaique, mas par é 2, perfeito. O par era para ser 2. Só que no indivíduo com síndrome de Down, o par 21 ele vai ter 3. É uma trissomia. Então era para ter 2, vai lá e apareceu outro. Aqui é uma trissomia do cromossomo 21. Qual é o nome dessa síndrome, Kaique? Síndrome
síndrome de Down. Quem descobriu foi John Down. Beleza? Então quer dizer, Kaique, que se eu vou fazer uma prova aqui na minha faculdade, a questão pedia para identificar qual síndrome era e tinha um cariótipo. É só você identificar aqui essa variação, visto que eles estão aos pares. Então, se eles estão aos pares, e aqui tem 3, é porque tem alguma coisa que está diferente, né? Isso, perfeito. Kaique, quais são as características de uma pessoa com síndrome de Down? A maioria das pessoas podem já ter visto ou lido sobre isso. Vamos ter, né? Deficiência mental, braquicefalia, ponte nasal achatada, inclinação superior das fissuras palpebrais, protrusão da língua, aquela língua mais protrusa, né? A galera tem gente que acha que fala assim, a língua, pessoas que não tiveram esse contato, né? Eu já ouvi falar, a língua é grande, a língua é grossa. Justamente ali é uma protrusão da língua e afeta, querendo ou não, a fala. Prega de flexão palmar transversa, clinodactilia do quinto dedo da mão, defeitos congênitos cardíacos, anormalidades no trato gastrointestinal. Então percebam que a síndrome de Down ela vai dar origem a características que, quando você olhar para o indivíduo, você vai conseguir apontar um padrão que vai dar um indício que pode ser Down, por exemplo. Beleza? Por exemplo, clinodactilia do quinto dedo da mão é um desvio, né? Um desvio excessivo do quinto dedo da mão. Ou seja, é uma coisa específica, né? Uma característica específica do indivíduo com síndrome de Down. Beleza? Protrusão da língua. Deficiência mental, a ponte nasal achatada. Podem perceber que esses indivíduos possuem aqui essa ponte nasal, né, que digamos que essa região mais frontal é achatada. É como se fosse mais reto. Se vocês olharem no plano lateral, ela é mais reto. Aqui nós vamos ter braquicefalia, com a malformação do crânio, né, formação mais prematura de estruturas do crânio, e uma inclinação superior das fissuras palpebrais, que é justamente aquele olho bem característico. Ó, vamos ver, tem uma imagem aqui. Nós temos aqui, ó, uma inclinação superior das fissuras palpebrais. E nós temos também a orelha, ela fica abaixo aqui da linha do olho. Percebem que a linha do olho está aqui e a orelha ela fica abaixo desse nível. Também é um fenótipo que chama atenção. Então aqui, ó, língua protusa, percebem? A língua bem protrusa, que afeta justamente na fala, por exemplo. O palato estreito, né? Nós temos o palato aqui bem estreito. E percebam que isso vai afetar na construção de frases e na fala, junto com a língua protrusa. Língua com sulcos também pode ser uma característica. Excessiva de pele cervical. Mão larga e quinto quirodáctilo curvado e com falange média hipoplásica. Além disso, nós temos uma prega palmar, prega palmar transversa e única, e o dedo aqui curvado, o quinto dedo curvado. E também a distância aumentada entre o primeiro e o segundo pododáctilo. Beleza? E esse dedo aqui ele é mais curvado, como eu havia comentado. E lembrem, a linha da orelha também às vezes fica abaixo da linha do olho, como é destacado nesse bebê aqui embaixo. Aqui, ó, a mão do feto mostra, né, uma única prega de flexão palmar transversa. Olha essa daqui, né? Ela é única, transversal. Clinodactilia do quinto dedo, né, esse dedo curvado. Porque quando a gente conta os dedos, a gente conta primeiro, segundo, terceiro, quarto e esse é o quinto. Beleza? Questão anatômica. Aqui nós temos dois gêmeos, ó. O gêmeo menor tem síndrome de Down e foi desenvolvido a partir de um zigoto que continha o cromossomo 21 extra. Então percebam, como é que esse cromossomo, Kaique, apareceu a mais? Ocorreu uma não disjunção. Era para ter ido um cromossomo 21 para uma célula e outro cromossomo para outra célula lá do espermatozoide. Só que não. Aconteceu o quê? Foram dois cromossomos 21 para uma célula só. Pensem que essa divisão de cromossomo acontece para todos os cromossomos. Então lá tem o cromossomo 21. Era para ter ido um para uma célula e o outro para outra. Porém, ocorreu um erro, né, Kaique? Ocorreu um erro. E aí foi 2 para o espermatozoide. E aí ele ficou com 24 cromossomos. 24, nesse caso aqui, né, com 2 cromossomos do par 21. Aí quando eu somei com a mãe, com o óvulo, no caso,
que já tinha um cromossomo 21, fica 2 mais 1, 3. Trissomia do 21. Percebem como não é tão difícil quando você já teve aula de meiose? Por isso que eu aconselho a ver a outra aula primeiro. Aí você fala, Kaique, então o síndrome de Down é sempre assim? Não, nós vamos ter também um fenômeno chamado mosaicismo, que iremos comentar no presencial, visto que não é o nosso foco, porque a incidência aqui com não disjunção é maior, mas pode acontecer por mosaicismo e também por translocação robesiriana, que são duas outras etiologias da síndrome de Down. Os aspectos faciais característicos da síndrome nesse lactente incluem fissuras palpebrais inclinadas, percebem aqui, ó, fissuras palpebrais inclinadas, pregas epicantais e uma ponte nasal achatada. A ponte nasal achatada, sim, as pregas aqui, né, que eu comentei, e a ponte nasal é essa estrutura aqui. Se olharem de lado, vocês podem perceber que ele vai acabar sendo mais reto, essa região, mais reto, mais achatada. E aqui uma menina com 2 anos e 6 meses com síndrome de Down. Ó, a orelha no nível abaixo. Vamos ter aqui a fissura labial, ó, fissura palpebral inclinada, prega epicantal e aqui esse plano nasal mais achatado, beleza? Também temos encurtamento de pescoço, pele excessiva na cervical e assim vai. Show? Então agora vamos para outra síndrome. Síndrome da trissomia do 18 ou síndrome de Edwards. Então agora, Kaique antes era trissomia do 21, né? Agora é do 18. Então se for do 21, síndrome de Down. Se for do 18, de Edwards. Quais são as características, Kaique? Deficiência mental, novamente. Retardo do crescimento. Occipúcio proeminente, né? Que tem a ver com o occipital, esse osso aqui da região posterior do crânio. Externo curto, externo esse osso aqui do mediastino. Defeito do septo ventricular, né? A divisão do coração. Micrognatia. Orelhas mal formadas e de baixa implantação. Dedos flexionados. Unhas hipoplásicas. Planta do pé arqueadas. Então percebam que deficiência mental apareceu de novo. Então é como eu havia comentado, não é porque tem mais cromossomos que vai nascer um indivíduo superior, não. Acaba na verdade afetando de maneira negativa. Nós vamos ter um occipital mais proeminente, percebam como é bem característico. Um externo curto, esse osso. Micrognatia tem a ver com a malformação do queixo, geralmente ocorre um encurtamento do queixo. Orelhas mal formadas e de baixa implantação, ou seja, abaixo do nível dos olhos. Dedos flexionados, unhas hipoplásicas. Hipoplásicas seria hipo, pouco, né? Plásicas tem relação com célula, então você vê que elas são unhas que não são tão bem desenvolvidas. E o pé arqueado. Kaique, qual é a incidência? Geralmente nasce um bebê com essa síndrome a cada 8.000. Percebam que é bem específico. E a síndrome de Down, né, eu nem comentei. Nasce um bebê com síndrome de Down a cada 800. Então ela tem mais chance de acontecer do que a de Edwards. E aqui nós temos o cariótipo, né? O cariótipo da síndrome de Edwards. Quase falei síndrome de Edwards. Aqui, ó o par 18 aqui. Quando chegamos no par de cromossomos 18, nós temos, né, Kaique? Isso. Nós temos 3 cromossomos onde era para ter 2. Então, bati o olho nesse cariótipo. Fui lá, cromossomo 18 tem 3, trissomia no 18. Qual o nome? Síndrome de Edwards. Se a trissomia fosse no 21 aqui, Kaique, síndrome de Down. Mas como é no 18, síndrome de Edwards. Beleza? E Kaique, como é que aconteceu? Provavelmente também uma não disjunção. Nós temos lá, né? O cromossomo, o par de cromossomo 18, para ser separado. Era para ir para um zigoto, para uma célula sexual e outro para outra. Esse daqui deu erro, ficou os dois em um só. Vamos supor que em um óvulo. Um óvulo tem 2 cromossomos 18. Aí somou lá com o espermatozoide que tinha um 18, ficaram 3 pares de cromossomos 18. 3 pares não, né? 3 cromossomos do 18 no zigoto. E esse zigoto vai desenvolver, né? Vai vir a apresentar múltiplas características que levam ao diagnóstico da síndrome de Edwards. Beleza? Síndrome é justamente o conjunto de características que estão associadas a uma alteração. Beleza? Aqui a imagem é um recém-nascido do sexo feminino com síndrome do 18. Apresenta retardo do crescimento, punho, os dedos flexionados, punho fechados. Percebam que geralmente o quinto fica sobre o quarto dedo e o segundo fica sobre o terceiro. É bem comum aqui,
o segundo sobre o terceiro e o quinto sobre o quarto. É bem expressivo a posição das mãos. Punhos fechados com posicionamento característico dos dedos e externo curto e pelve estreita, né? Podem perceber aqui nessa região pélvica que ela é mais estreita e a questão do externo ser mais curto. Teremos também a dolicocefalia, né? Que é uma formação, um fechamento, entre aspas, das suturas aqui do crânio. A micrognatia, que nós havíamos comentado, né? Que é a questão da má formação do queixo, né? Aqui não dá para ver tanto por essa questão frontal, mas seria nessa região. Pele redundante na nuca que a mais também seria excessiva, né? Vocês podem ver que também é uma característica. Fístulas palpebrais curtas e é isso. No geral, essas são características da nossa síndrome de Edwards, beleza? O nosso foco é justamente entender essas características aqui que eu trouxe e identificar no cariótipo, beleza? Síndrome da trissomia do 13. Síndrome da trissomia do 13. Qual é o nome dessa, Kaique? O nome dessa é síndrome de Patou. Então percebam, teremos síndrome de Down, síndrome de Edwards e agora síndrome de Patou. Ou seja, nós temos aí 3 síndromes para lembrarmos. Deficiência mental novamente. Você fala, Kaique, é uma coincidência? Não. Nosso corpo, né, o ser humano, ele não foi feito para ter esse cromossomo a mais, por exemplo. Então quando aparece, geralmente reverbera em uma deficiência, nesse caso mental. Malformação grave do sistema nervoso central. Então o nosso sistema nervoso central é afetado. Testa inclinada, orelhas mal formadas, defeitos do couro cabeludo, microoftalmia, né, afeta a questão dos olhos, fenda labial ou fenda palatina bilateral, polidactilia, né, tem um dedo a mais, e proeminência posterior dos calcanhares. E qual é a incidência, cara, que geralmente nasce um a cada 12 mil bebês. E qual é o cariótipo? Cariótipo nós vamos olhar quem? O par de cromossomos 13. Então, abri o cariótipo, eu vou lá no cromossomo 13, no par, olho. Era para ter 2, né, Kaique? Era. Tem 3. Então, aqui nós temos a síndrome de Patou, como você quiser chamar. E a característica que mais chama a atenção, né, é justamente aqui a questão da fenda labial ou fenda palatina bilateral. Kaique, o que vem a ser isso? Aqui a imagem, ó, recém-nascido com a síndrome do trissomia do 13, apresentam a fenda labial bilateral. E aqui nós temos a imagem, né, em formato de desenho. A fenda é justamente essa abertura. Aqui não é bilateral porque é só desse lado, mas aqui é labial. E aqui quando é no palato é palatina. Então é bem característico. Nós vamos ter a orelha esquerda mal formada, né? Podem perceber aqui o topo da orelha, ela é um pouco mais dobrada. Baixa implantação, ó a linha do olho, tá vendo? Que a linha do olho é nessa região. E aí a orelha ela fica mais para baixo. Polidactilia, dedos extras, ó aqui, ó, esse dedinho a mais, aqui no circulei aqui de verde. E uma pequena herniação de víscera no cordão umbilical, aqui, ó. Lembram que existe uma fase do desenvolvimento fetal que o intestino ele sai um pouquinho ali na região próxima do cordão umbilical, então pode aqui, o que é que pode ter acontecido aqui, Kaique? Ele pode não ter voltado, como nós vimos lá na aula de feto, beleza? Percebe quando vocês conseguem fazer a relação com outras aulas, como o assunto realmente se encaixa, o passo a passo. Então, Kaique, identifiquei as características no bebê, provavelmente síndrome da trissomia do cromossomo 13, síndrome de Patou ou Patal, né? Como você quiser lembrar, beleza? Crianças com trissomia do 13 e do 18. Qual é o nome mesmo da trissomia do 13? Qual é o nome da síndrome? Síndrome de Patal. E a trissomia do 18? Trissomia ou síndrome de Edwards, beleza? E a do 21? De Down. Apresentam malformações graves e deficiência mental. Geralmente morrem no início da infância. Então percebam que o que vai acontecer aqui, né, é que eles vão acabar morrendo no início da infância, porque as malformações, as perturbações, elas são muito graves e afetam o sistema nervoso central, por exemplo, que é crucial para o funcionamento do bebê. Mais da metade dos embriões trissômicos sofre aborto espontâneo precoce, então a maioria não chega nem a nascer. A trissomia dos autossomos ocorre com maior frequência conforme a idade da mãe aumenta. Informação crucial, né, que pode aparecer aí em pergunta de verdadeiro ou falso, né, em prova, etc.
que à medida que a idade da mãe aumenta, a frequência também aumenta. Percebam aqui, ó, quando a mãe tem entre 20 e 24 anos, qual é a chance do bebê, né, nascer com a incidência de síndrome de Down? 1 em 1400. Quando ela tem 45 anos ou mais, olha aqui embaixo, a chance é de 1 em 30. Então a gente saiu de 1 para 1400 e paramos em 1 a cada 30. Ou seja, a incidência é bem maior. Então, à medida que a idade da mãe aumenta, a idade da mãe aumentou, Kaique, a chance também de ter um desenvolvimento de uma síndrome de trissomia, no caso aqui de Down, por exemplo, também aumenta, não é isso? É isso, perfeito. E aí, é uma informação que deve ser lembrada e que eu já havia comentado, né? Vocês lembram que a gente já comentou lá bem no começo, no quarto slide, salvo engano. Agora nós vamos ver trissomia dos cromossomos sexuais. Esses foram trissomia dos cromossomos autossomos. Percebem que esses cromossomos, eles são das células somáticas, como eu falei, ó, o PA1, o PA2, o PA3, 4, 5, 6, 7, até o 22, ó, até o 22, todo mundo é autossômico. O PA23 é esse aqui, ele é sexual, beleza? Ou ele é XX, ó, ou ele é XY. Se for XX, Kaique, mulher. Se for XY, homem. Beleza? Vamos ver agora essa trissomia. A trissomia dos cromossomos sexuais é um distúrbio comum. Contudo, uma vez que não existem achados físicos característicos em recém-nascidos ou crianças, o distúrbio geralmente não é detectado até a puberdade. Percebam que informação interessante. É comum que exista, que aconteça, porém, até a puberdade é complicado detectar. Porque geralmente, quando é que vai aparecer uma reverberação desse cromossomo a mais? Quando começar o desenvolvimento sexual. Lembram da aula de puberdade que nós tivemos? Então, quando começar aquelas mudanças hormonais, fisiológicas e etc., que tiver um cromossomo a mais que interfira nessa produção de hormônios, por exemplo, aí sim que vai ser possível detectar as várias características que levam a entender que ali é uma síndrome, beleza? Então aqui é apenas um raciocínio para vocês. Primeira, trissomia do X. XXX. E aí tem quantos cromossomos dá isso, Kaique? 47. Percebem que mulher era para ser XX, certo? Só que essa aqui ela é XXX. Ela tem mais um X. E aí nós chamamos de trissomia do X. Ou, dependendo do livro que você pegar, você pode encontrar também como superfêmea. Beleza? Na ideia de que tem um cromossomo a mais. Aspecto normal, geralmente fértil, 15 a 25% apresenta deficiência mental leve. Então percebam que em relação aos autossomos, ela é um pouco mais branda. Meninas com essa síndrome são normalmente baixas e têm pele frouxa na parte de trás do pescoço. Além de dificuldade de aprendizagem e uma incapacidade de entrar na puberdade, né? Isso aqui é uma retirada do livro de Moore, então a referência, né, para essa afirmação é justamente do livro de Embriologia Clínica. E qual é a incidência, Kaique? Nasce uma a cada 1000 fetos. Então de 1000 em 1000 nasce uma trissomia do X, uma superfêmea, XXX. Beleza? Kaique, peguei o cariótipo. Eu consigo identificar? Consegue. Eu vou lá no par de cromossomo sexual e percebo, ó, tem 3x. Era para ter 2, né, Kaique? Se for mulher, isso. Tem 3. Se tem 3, é uma trissomia. Como é do X, trissomia do X, super fêmea. Beleza? E aqui eu vou trazer seria uma espécie de spoiler, né? Nós iremos falar melhor disso na nossa aula presencial. Existe uma estruturazinha chamada corpúsculo de Barr. Percebam que a mulher, ela tem o cromossomo XX, certo? E o cromossomo XY. Aí alguém poderia muito bem me perguntar, né? Ah, Kaique, e por que? E o fato da mulher ter um cromossomo X a mais, isso não interfere não? Ela não vai produzir substância a mais? Porque a gente aprendeu que o cromossomo é o conjunto de DNA. Então, se a mulher tem XX, ela tem 2X. E o homem só tem um X. Ela produz mais do que ele, alguma substância, por exemplo, ou proteína, etc. Não. Vocês vão ver que um dos cromossomos X da mulher degenera. Isso mesmo. Nós vamos ter... O que é que vai acontecer? A mulher é XX e o homem é XY. Né?
parar a aula para explicar isso rapidinho. Percebam que dentro desse cromossomo nós temos diversas funções que podem entrar em ação no corpo da mulher. Porém, percebem que no homem eu só tenho um X. Então o que acontece? Se a mulher tivesse os dois cromossomos X funcionais, ela iria produzir, vamos supor, alguma enzima a mais que o homem. Kaique, isso é bom? Depende. Vamos supor que fosse alguma substância que fosse prejudicial. Não uma substância, mas uma enzima ou então alguma molécula que fosse prejudicial. Um gene que viesse a causar alguma malformação. Então o que aconteceu? Na evolução, um cromossomo X da mulher, ele fica inativo. Por quê? Para ocorrer um equilíbrio. Como? O X da mulher vai continuar funcionando, o X do homem também. Kaique, e o Y? O Y ele aqui fica indiferente, porque a ideia dele é maturação sexual masculina. Percebe? Então aqui ele vai servir para maturação de características secundárias. E aí, esse que degenerou, nós vamos dizer que ele forma o corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr. Quando vocês forem ver, né, no microscópio a célula, vocês vão ver que ela tem uma manchinha assim lá no seu núcleo, né? Pode acontecer que esteja no núcleo, uma manchinha. E o que é essa manchinha? Pode ser que seja o corpúsculo de Barr, que é justamente um dos cromossomos que ele, digamos que entrou em atresia, ele degenerou. Por quê? Para ocorrer um equilíbrio entre homem e mulher, beleza? Aqui é apenas um resumo, bem por cima, e posteriormente nós poderemos ter uma discussão mais aprofundada no presencial com Herbs Curso. Certo? Então a trissomia do X, o que era mesmo, Kaique? Eu vou ter 3 cromossomos X no indivíduo. Agora vamos para... E também o nome que pode ser usado aqui é a superfêmea. Beleza? E aqui nós vamos ter agora a síndrome de Klinefelter, que o indivíduo vai ser XXY. Kaique, homem, né? Isso, perfeito, homem. Por que homem? Porque tem o cromossomo Y. Mas Kaique me disse que o homem é XY. E esse tem 2. Pois é, então é uma síndrome, né? É uma alteração. Ele é XXY. Síndrome de Klinefelter. Testículos pequenos. Hialinização dos túbulos seminíferos. Aspermatogênese, ou seja, não tem espermatogênese. A espermatogênese não acontece, não produz espermatozoide. Geralmente altos com membros inferiores desproporcionalmente longos. A inteligência abaixo da dos irmãos normais. E aproximadamente 40% desses homens têm ginecomastia. 1 em 1000 fetos. Então, né? Nasce 1 em 1000 partos. Então, síndrome de Klinefelter, testículos pequenos. Percebam, aspermatogênese, então pode acabar vindo aqui, no caso, a questão da infertilidade. E geralmente eles são bem altos, com os membros desproporcionalmente longos. E também tem uma questão que afeta o sistema nervoso, porque percebam que o livro traz o termo inteligência, que é um pouco subjetivo, mas dá a entender que realmente que ocorre uma reverberação no sistema nervoso, beleza? E a questão também da ginecomastia, visto que, como ele possui testículos pequenos, ele pode acabar tendo ali uma atrofia das suas gônadas, dos testículos. E claro que os testículos são importantes? Muito, por uma questão também hormonal, como vocês viram lá com o José, células de Leydig, principalmente. E então tem uma relação sim hormonal, que querendo ou não reverbera um pouco aqui com ginecomastia, que pode ter um envolvimento sim com hormônios, né? Tem a lipomastia também, mas a ginecomastia tem uma relação também com hormônios femininos. Então percebam que provavelmente o indivíduo Klinefelter ele vai ter um fenótipo, lembra um fenótipo, aspecto morfológico, que possa ser que remeta a uma fenotipagem feminina. E isso, na questão, entrando no aspecto biopsicossocial, pode acabar afetando muito aquele jovem, entendeu? E aí deve-se prestar bastante atenção nisso caso tenha contato com essa síndrome. E aqui nós vamos ter o cariótipo. Trouxe o cariótipo de todas as síndromes, pra gente justamente ficar craque nisso, porque provavelmente pode aparecer em prova ou então alguém questionar vocês. O cariótipo vocês vão olhar lá no cromossomo sexual e vocês vão ver que vai ter 2X e um Y. Aí você fala, epa, cromossomos ficam aos pares. Se é Kaique disse que se é mulher é XX, se é homem é XY. Esse aqui não é nenhum dos dois, é XXY. Como é o nome mesmo? Síndrome de Klinefelter. Beleza? Percebam que os nomes não são difíceis. Eu vou ter trissomia do X, né, Kaique? Isso, XXX. Aí vai ter um caso, Kaique, que é XXY, né? Que é um homem
que tem um X a mais. Klinefelter, síndrome de Klinefelter. Beleza? Vamos ver aqui algumas imagens, ó, percebam. Adolescente de sexo masculino, síndrome de Klinefelter, ou seja, X, X, Y. Ó a questão da ginecomastia aqui, percebem? O que eu falei com o aspecto biopsicossocial, porque remete a um aspecto feminino. Aproximadamente 40% desses homens têm ginecomastia e testículos pequenos, podendo ter a atrofia e a aspermatogênese, né? Não entra em espermatogênese, ou seja, infértil. Perda de pelos corporais, aumento das mamas e etc. Novamente, né, bem destacado aqui, né, essa questão da ginecomastia. Show? Salvo engano, a penúltima síndrome é síndrome de Jacob. Tenham calma. Você fala, Kaique, meu Deus, que outra síndrome é essa? Mas não é. Eu sei que vocês vão lembrar. Tenho certeza, porque elas são bem peculiares. A síndrome de Jacobs também é conhecida como síndrome do super-homem. Eu sempre lembro de super-homem porque fica mais fácil de lembrar qual o cromossomo que muda. Por quê? Se o homem é XY, qual é a ideia de ser um super-homem? Vocês acham? Ter um Y a mais, né? Isso. Lembram que a super fêmea é XXX? Por quê? A fêmea normal é XX. Se eu colocar um X a mais, super fêmea. XY é homem. Se eu colocar um Y a mais, super homem. Então eu sempre lembro assim. XYY é a super homem ou de Jacobs. Tem um aspecto normal, geralmente alto, exibe comportamento agressivo com frequência. E é 1 a cada 1000 bebês. Então lembrem dessas características, elas são bem ímpares. Comportamento agressivo, altos e um aspecto normal. Aí você fala, Kaique, então não afeta tanto como nos outros. Existem sim casos de retardo mental, certo? De um atraso no raciocínio e malformações congênitas cardiovasculares, por exemplo, né? Em casos isolados, específicos. Mas no geral, o comportamento agressivo e ser muito alto, membros largos, é um aspecto muito marcante. Inclusive tem artigos que trazem que cerca de 5 a 10% da população carcerária dos Estados Unidos possui síndrome de Jacobs, ou seja, síndrome do super-homem, porque esse cromossomo Y+, acaba reverberando no comportamento agressivo. São pessoas muito impulsivas que, por exemplo, têm dificuldade em controlar sentimentos, principalmente quando é um sentimento assim, de negatividade. Então tendem a ter uma ação compulsória. E quando você vai para o cariótipo do XYY, né, da síndrome de Jacobs, que você olha o cromossomo sexual, você vai encontrar os dois cromossomos pequenininhos, que são os Y, beleza? Então X, Y. Realmente, Kaique, quando eu ver isso aqui eu vou lembrar. Síndrome do super-homem, síndrome de Jacobs. E olha a imagem, percebe aqui a estatura do indivíduo, como ele é bem... Olha o tamanho do braço, né? Tamanho de membros inferiores. Então é bem... Até a questão também de tórax e abdômen é bem marcante. Estrutura mais elevada, distúrbios motores e na fala, volume cerebral reduzido, dentes grandes, pés, mãos e orelhas mais compridas que o normal, né? Olha o tamanho dessa mão, é bem característico. Ocasionalmente ocorre o não crescimento dos testículos ou redução dos mesmos. Então percebam que por mais que ocorra essas consequências, pode acontecer sim que afeta a questão das gônadas, beleza? Então sempre que se tiverem contato com isso na UBS ou ao longo da vida, tem que examinar também essa questão gonadal, visto que pode ter sim uma interferência aqui na questão hormonal e etc, um atraso na puberdade ou então uma aspermatogênese também, né? A questão da produção de espermatozoides e assim vai, beleza? A última síndrome, pra gente acabar aqui alterações cromossômicas numéricas, é uma monossomia. Ou seja, Kaique, aqui não são 3 não, né? Aqui não são 3 não. Monossomia dá a ideia de ser só 1. Monossomia do X, ou seja, só vai ter o X. Kaique, se eu tenho só o X, esse indivíduo, ele vai acontecer o que? Vai acontecer em embriões femininos, beleza? Porque lembra, para você ser masculino, aqui nesse caso envolvendo a biologia, tem que ser XY. Porque no gene Y, né, vai ter lá o gene CRY, ele vai levar ao desenvolvimento de estruturas masculinas. Lá com o ducto Mülleriano, com o ducto de Wolff, você vai ter lá a escolha de uma dessas estruturas e vai levar a desenvolver a anatomia externa do homem, beleza? Quando tem só o X, não tem o gene Y, né, que tem lá no cromossomo Y, então vai ser aqui embriões femininos. Eu trouxe isso mesmo para uma discussão, né, para vocês terem esse raciocínio.
Então o síndrome de Turner é uma monossomia. Então, Kaique, só é X? É. Geralmente eles escrevem X0. Então, se VX0 é síndrome de Turner. Aproximadamente 1% dos embriões femininos X sobrevive. A incidência de 45X, por que 45, Kaique? Geralmente é 40. Geralmente, né? O ser humano tem 46 cromossomos. Como eu tenho a monossomia, eu perdi um. Então aqui nesse caso eu tenho 45. Beleza? Em recém-nascidos do sexo feminino é de 1 em 8.000. Percebem que é bem pouco? É semelhante lá à síndrome de Edwards, salvo engano. É de 1 em 8.000 também. O fenótipo da síndrome de Turner é feminino, como eu havia comentado, né, com vocês inicialmente. Então esse raciocínio que nós tivemos aqui de explicar por que é feminino, eu espero que vocês também tenham e levem para suas tutorias e etc. As características sexuais secundárias não se desenvolvem em 90% das mulheres afetadas e a reposição hormonal é necessária. Show? As características da síndrome incluem baixa estatura, pescoço alado, ausência de maturação sexual, tórax largo, com grande espaço entre os mamilos e tumefação por linfedema das mãos e pés, né? Um edema de linfa do sistema linfático, que é um líquido semelhante, né, consoante ao sangue, que tem função de proteção e também de limpeza. Beleza? E aí percebam que é bem característico. Olha o espaço intermamilar, né? Bem característico. O tórax também bem alargado. Pescoço alado. Olha o pescoço aqui como é. Ele é bem... parece semelhante aqui a um prisma. Pescoço alado. Linfedema em mãos e pés. Questão desse inchaço. E um atraso também na questão da puberdade. Visto que ela tem 14 anos. Ó, aqui embaixo eu deixei a legenda de propósito. Ó, 14 anos. E percebam. Já tivemos aula da escala de Turner, né? Já tivemos aula da escala de Turner. Então, uma menina de 14 anos, a puberdade da menina de 9 a 14, 9 a 15, 8, né? Depende da literatura, mas percebam que o desenvolvimento mamilar, né, de areola e etc, que nós vimos lá após telarca, deveria estar mais acentuado, e não está. Então demonstra justamente aqui, né, uma ausência de maturação sexual. Beleza? Trouxe mesmo pra gente juntar outra aula com essa e ver que todas têm uma relação. Pronto, Kaique. Então acabamos anormalidades cromossômicas numéricas. Aqui a gente acabou quais? As numéricas. Beleza? Chegamos ao fim. Então, quais foram que a gente viu? Síndrome de Down, Edwards, Patot, Superfêmea, Klinefelter, Supermacho e Turner. Essas foram as cromossômicas numéricas. Nós teremos também as cromossômicas estruturais. Porém, o nosso foco, né, a partir da nossa bússola, é entender principalmente essas numéricas. As estruturais, nós vamos ver como elas acontecem, mas eu só trouxe um exemplo. E no presencial a gente tem uma discussão aprofundada caso seja necessário. A maioria das anormalidades cromossômicas estruturais resulta de uma ruptura do cromossomo, seguida por reconstituição em uma combinação anormal. Então percebam, geralmente acontece o quê? Vai ter uma ruptura cromossomial e quando eu vou ajeitar, isso acontece de maneira inadequada e repercute em uma síndrome ou em uma patologia, por exemplo. A ruptura pode ser induzida por fatores ambientais, como radiação ionizante, infecções virais, drogas e compostos químicos. As únicas duas aberrações da estrutura cromossômica que provavelmente são transmitidas por um dos pais para um embrião são, se for estrutural, né, inversão e translocação. Então aqui a informação, né, quem quiser lembrar, interessante, que geralmente o que pode ser passado de pai para filho vai ser inversão e translocação. Em geral, anormalidades estruturais eles ocorrem em 1 a cada 375 recém-nascidos. A incidência não é bem alta em relação a algumas síndromes numéricas, por exemplo. Show? Nós vamos ter, salvo engano, são 5 alterações estruturais ou são 4. Primeiro, nós vamos ter a translocação. É a transferência de um pedaço de cromossomo para um cromossomo não homólogo. Então é como se, um exemplo bem simples mesmo, é como se eu tivesse um amigo meu aqui do meu lado, eu tirasse esse braço meu, ele tirasse o braço esquerdo dele, e a gente fizesse esse câmbio entre os braços, entendeu? Essa seria uma translocação, transferência de um pedaço para um cromossomo não homólogo.
Percebem aqui, ó, o cromossomo 4 e o cromossomo 20. Esse trecho do cromossomo 4, ele translocou para esse trecho do cromossomo 20. E ele translocou de volta para esse aqui. Percebe? E quando faz esse caminho de vai e vem, nós chamamos de translocação. Olha como ficou depois, ó, com as cores é muito interessante. Olha o vermelhinho aqui e olha o verde aqui. Essa é uma alteração, Kaique? Ela é numérica? Eu mexi no número de cromossomos? Não. Um cromossomo 4, um cromossomo 20. Eu mexi na estrutura. A translocação não provoca um desenvolvimento anormal. Percebam que pode acontecer uma translocação e isso não afetar. Vamos supor que essa parte aqui ela não expresse nada, ou mesmo que ela só tenha uma função de suporte de DNA. Então ela pode acabar realmente não afetando em nada. Por exemplo, pessoas com translocação entre um cromossomo número 21 e um cromossomo 14 são fenotipicamente normais. Essas pessoas são chamadas de portadores de translocação balanceada. O que é que pode acontecer? Pode ocorrer sim uma translocação, né, de um cromossomo para o outro, e mesmo assim o fenótipo ser normal. É como eu falei, pode ser que aquele trecho não se expresse, então não afete, ou se expressar, seja indiferente. Show? Então é bem relativo poder afirmar que sempre vai causar uma alteração anormal. Mas essa é a translocação. Próxima, deleção. O nome ajuda, né? Eu vou deletar. Quando um cromossomo é rompido e parte dele é perdida. Então eu deletei. Uma deleção terminal parcial do braço curto do cromossomo 5 causa a síndrome do miado de gato. Então aqui, né, o nosso exemplo, síndrome do miado de gato. As crianças afetadas apresentam um choro fraco semelhante ao miado de um gato, microcefalia, neurocrânio pequeno, deficiência mental grave e doença cardíaca congênita. Então percebam, nós temos lá o cromossomo 5, nesse caso essa doença, e o que é que vai acontecer? Se ocorrer uma deleção, uma perda da parte desse cromossomo, vai dar origem a uma síndrome, ou também conhecido como síndrome de Cri-du-Chat. Podem ver com esse nome, síndrome de Cri-du-Chat ou miado do gato, que vai ter um aspecto muito forte aqui na questão mental, percebem? Deficiência mental grave, obviamente vai ter uma questão da microcefalia na estrutura do crânio, e um choro semelhante ao miado do gato, além da doença cardíaca. Kaique, tem uma fotinha para entender aqui, ó. Temos lá o cromossomo, pouco seja o cromossomo 5, uma parte dele vai ser perdida, vai ser deletada por um erro, por exemplo, e o que sobrar vai ser o nosso cromossomo 5 agora, que, por exemplo, vai dar origem aqui à síndrome de Cri-du-Chat ou miado de gato. A imagem, ó, uma criança do sexo masculino com síndrome do miado de gato apresenta microcefalia, ó, o diâmetro aqui do crânio, hipertelorismo, ó, a distância aqui entre os olhos. Cariótipo parcial da criança mostra uma deleção terminal do braço curto, ou seja, o cariótipo, né, quando a gente vai olhar lá a cariotipagem, tem uma deleção terminal do braço curto do cromossomo 5. Ó, aqui a setinha indicando, né? Então aqui, se ele está demonstrando uma deleção, é porque existe mais, a estrutura é um pouquinho maior. Se houve uma deleção do braço terminal, é porque no cromossomo 5 nós teremos essa síndrome. Percebem? Então, Kaique, se eu olhar para o cariótipo das alterações numéricas, é mais simples de identificar, né? Porque eu vou ver a quantidade, se está os pares ou não, tem uma trissomia, monossomia. Isso, perfeito. Quando é estrutural, deve-se conhecer aí, o tamanho, digamos assim, daquele cromossomo para você poder ver onde existe ali uma alteração estrutural. Nós temos também a duplicação. Algumas anormalidades são representadas como uma parte de um cromossomo duplicado dentro de um cromossomo, fixado a um cromossomo ou como um fragmento separado. As duplicações são mais comuns que as deleções e são menos nocivas porque não existe perda de material genético. Olhem que interessante. Como não tem perda de material genético, ela é menos nociva. Isso quer dizer que ela não vai causar mal? Não. Ela pode sim acarretar em alguma anormalidade, porém ela é menos nociva. Contudo, o fenótipo resultante geralmente inclui comprometimento mental ou defeito congênito, né? Defeito na formação intrauterina. A duplicação pode envolver parte de um gene, todo o gene ou série de genes. Aqui, ó, um segmento do cromossomo era esse, vamos supor, sei lá, cromossomo, um segmento A, e agora eu tenho dois segmentos A aqui nesse novo cromossomo. Eu tenho uma duplicação. Cara, que isso é bem simples de identificar, não é? Isso.
Lembre que isso é no cromossomo, não estou falando de alterações gênicas. Alterações gênicas vão ser a sem sentido, que é nonsense, a de caminho trocado e etc, né? Que isso fica por presencial. Aqui são cromossômicas, visto que é pela bússola. E por último, nós teremos a inversão. A inversão é uma aberração cromossômica em que um segmento de cromossomo é invertido. Kaique, não precisa nem falar, né? Pois é. A inversão é quando o cromossomo ele é ABC e ele vai vir ACB, por exemplo. Ocorreu uma inversão naquele caminho do DNA. A inversão paracêntrica está confinada a um único braço do cromossomo, enquanto a inversão pericêntrica envolve dois braços e inclui o centrômero, né? Aqui é uma questão mais conceitual, bem teórica, né? Eu nunca vi ninguém comentando sobre isso, mas trouxe a nível de conhecimento para vocês. Se for paracêntrica, envolve um braço. Pericêntrica ou pericêntrica, ao redor do centro, envolve também o centrômero. Portadores de inversões pericêntricas correm o risco de ter descendentes com defeitos congênitos devido ao cruzamento desigual e segregação inadequada na meiose. Percebam que interessante. Como ocorreu uma inversão daquele cromossomo pericêntrico, né, região próxima ao centrômero, quando ocorrer a meiose, você vai ter uma separação inadequada. Por quê? Era para ir um cromossomo de um jeito e ele está indo de outro. Então isso vai reverberar lá no embrião, por exemplo, né? Caso essa pessoa venha a ter um filho. Percebem como o raciocínio consegue explicar isso pra gente? Porque a inversão muda ali a ordem do DNA envolvido naquele cromossomo. Show? E a referência, né, da aula de hoje foi a Biologia Clínica de Murray. Beleza? Foi o nosso livro base. E aquilo, eu espero que fiquem calmos, né? São muitas síndromes, Kaique, são muitas alterações, sim, mas eu sei que vocês vão conseguir, porque todos são da Herbis Curso. Então, até a próxima aula e até mais.